Então bora lá que esse conteúdo é muito legal. Galera, escassez no mercado online. Então vamos lá. Faltam profissionais para a área de e-commerce, tá? Começando aí esse assunto bem polêmico. Então faltam profissionais para a área de e-commerce. E justamente por isso eu quero passar para vocês os reais motivos, né, que isso acontece. Como eu disse para vocês, a gente sente isso na pele, né, no dia a dia aí dos nossos clientes, que a gente tenta ter, né, essa progressão de contratar novas pessoas, novos colaboradores para as empresas, e a gente não consegue encontrar, tá? Justamente porque não tem na nossa região. A nossa região aqui do interior de São Paulo é muito defasada nessa área, mas não é só o interior que sofre com isso, tá? A capital também sofre muito com essa questão de mão de obra desqualificada. Então, alguns motivos que faltam profissionais, né, nessa área. O primeiro motivo, galera, disso tudo é um setor totalmente pouco falado pela mídia, tá? É difícil você ver qualquer jornal, né, qualquer telejornal, noticiário falando sobre vagas de emprego ou falando sobre a crescente entrega da demanda de colaboradores na área do e-commerce, né, das vendas online. Então esse é o real primeiro motivo que eu quero passar para vocês, tá? O segundo motivo é esse daqui, ó. Querendo ou não, também é uma área nova dentro do Brasil, tá? Então, se a gente for pegar para ver, comparado aos outros países, se vocês terem um pouco de noção, o Brasil está atrasado 9 anos em vendas online, tá? Então, ainda somos uns bebês dentro aí das vendas online. E a terceira questão, tá? Que eu acho que é a mais forte, que eu já falei para vocês, é que os que a gente tem na área hoje em dia são totalmente desqualificados, tá? Não desmerecendo quem já trabalha nessa área, tá, gente? De maneira alguma. Quero que vocês tenham ideia que eu tô falando da grande maioria, tá? E isso a gente consegue ver muito na prática quando a gente passa em algumas empresas aí para fechar consultoria. Realmente, galera, eu poderia listar para vocês aqui inúmeros motivos que fazem com que faltem profissionais para a área de e-commerce, só que eu quis listar esses 3 primeiros, tá? Então vamos lá. É um setor pouco falado pela mídia, querendo ou não, também é uma área nova no Brasil. E os que já estão na área não são qualificados. Então deixa eu só complementar aqui. Os que estão na área não são qualificados. A maioria. Porque existe uma minoria aí que é muito, muito bom mesmo. Tá? E esses são os valorizados que a gente faz. Durante todas essas lives que a gente vai fazer, né, a gente vai abordar muito sobre o tema de como você se torna um gestor de e-commerce, né? É isso que a gente vai tentar trazer para vocês. Mas bora pra cima aqui. Deixa eu ver se vocês estão falando alguma coisa no chat. Tá chegando a notificação aqui. Só pra tentar arrumar alguma coisa. Vocês estão enxergando tudo que eu tô escrevendo aqui na tela? Tira essa dúvida minha, fazendo favor. Só pra gente dar seguimento aqui. Pra gente ir ajustando. E aí, Thales, a Ju, a Gabriela, se vocês puderem falar se vocês estão conseguindo enxergar tudo certinho. Porque eu acho que a minha imagem está comendo um pouco. Se não, diminui minha imagem aqui para vocês. Deixa eu tentar diminuir minha imagem aqui um pouquinho mais. Aí vocês vão me falando que eu vou ajustando. Só para a gente ficar alinhado aqui. Ficou melhor com a imagem um pouquinho menor para vocês conseguirem enxergar o texto? Dê um feedback aí, só para a gente continuar o raciocínio aqui. Então beleza, eu vou continuar então aqui, galera. Voltando, erros técnicos, isso acontece. Então a imagem vai ficar dessa maneira aí para vocês. Beleza, então. Voltando, durante todas as lives que a gente for fazer, durante esse percurso aí, né? Que a tendência é que possamos fazer uma live toda semana durante o ano aí, a gente vai abordar o tema que é para você se tornar um gestor de e-commerce, né? As habilidades, estratégias que você precisa para conseguir viver dessa área, né? Ou ganhar uma renda extra, né? Vivendo dessa área aí. Mas antes de tudo, eu preciso que você entenda o que faz um gestor de e-commerce, tá? E é isso que agora eu vou passar para vocês. O que faz um gestor de e-commerce? De maneira bem resumida, o gestor de e-commerce ele é responsável por todas as estratégias e dinâmicas que existem dentro da empresa. Ele é o cara que vai
olhar de cima do negócio e vai conseguir entender onde deve ser os melhores encaixes de cada setor dentro da empresa. Então eu coloquei aqui o textinho para vocês e eu acho que vai ser bem bacana para vocês conseguirem absorver essa ideia. O gestor de e-commerce, ele gerencia, acaba coordenando e controla projetos de comércio eletrônico, site, marketplace, repetir site aqui, as mídias sociais e etc, né? Envolvendo os produtos, cobrança, métricas, estratégias, compras, logísticas e produtos de clientes. Organiza a prospecção da empresa no meio online. Então, essa é a responsabilidade de um gestor de e-commerce. Então, o gestor de e-commerce, a gente sempre pode falar o seguinte, que esse cara ele pode estar dentro de um setor de saque, né, que é sistema de atendimento ao cliente, ele pode estar fazendo parte do CA, que é a criação de anúncios, ele pode estar fazendo parte da logística, mas é o cara que vai estar gerenciando toda essa operação, conseguindo ver o modelo macro de todo o negócio, tá? Espero que vocês tenham entendido basicamente o que faz um gestor de e-commerce. É isso que vocês precisam entender por hora. Para a gente poder falar se compensa ou não você ser um gestor de e-commerce, a gente precisa também falar de quantos que ganha, né, esse gestor de e-commerce. Qual é o salário desse cara que está na frente de todos os projetos dinâmicos da empresa no âmbito online. De maneira bem resumida, tudo isso vai depender da localidade que a empresa que você está fazendo parte está, né? E, claro, da dimensão do tamanho dessa empresa. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Hoje, empresas que mais pagam com relação a isso, por exemplo, é a Magazine Luiza, existe Americanas, o Shoptime, o Submarino. São plataformas de e-commerce hoje que pagam muito bem dentro desse âmbito de vendas online. Fechou? Deixa eu tentar mostrar para vocês aqui um pouco na prática para vocês. Aqui, ó, no cargo de gerente de e-commerce se inicia ganhando 2.330 de salário e pode vir a ganhar até 5.817. A média salarial para gerente de e-commerce, né, no Brasil é de 3.540. A formação mais comum, né, para você conseguir estar aí, digamos, entrando nesse âmbito de gerente de e-commerce, né, é administração, ou necessariamente não precisa ter uma graduação, tá, galera? Então, por exemplo, vou dar o exemplo bem claro de mim, né, hoje em dia. Hoje em dia eu não sou formado, né, mas eu cursava gestão comercial, mas no momento eu consigo ser um gestor de e-commerce sem ainda ter uma formação, uma graduação completa, fechou? Só deixar bem claro para vocês o seguinte, o salário, novamente, ele vai depender do tamanho da empresa e da localidade que essa empresa está. Fechou? Deixa eu só voltar aqui no chat e ver se vocês estão conseguindo ver certinho a minha tela. A Gabriela escreveu, por enquanto tá, mas quando escrever algo, tenta não deixar aparecer atrás no seu campo de vídeo. Beleza. Certo. Deixa eu ver aqui, salário, beleza. Deixa eu dar continuidade aqui então, para eu não me perder dentro do meu foco. Fechou. Parei na parte de salário. Vamos falar agora com relação o quanto vocês precisam entender sobre a venda online para vocês conseguirem se tornar gestor de e-commerce, tá, galera? Vender online, vou colocar aqui para vocês conseguirem entender um pouco dessa dinâmica. A venda online não é algo difícil, tá, galera? Quero que vocês entendam isso. Às vezes vocês estão entrando nessa live pela primeira vez e já estão se perguntando, né? Poxa, como que eu vou fazer para emergir nessa venda online? Como que eu vou fazer os processos? Calma, você não precisa ter essa dor de cabeça nesse exato momento. Você pode ter essa dor de cabeça e deve ter mais para frente, tá? Não se prenda nisso agora. Mas vender online não é algo difícil ou complicado de se aprender ou executar. Porém, é algo que exige algumas qualidades no profissional que irá colocar a mão na massa, né? Digamos assim. E é isso que eu quero passar para vocês. Atributos que o profissional, que vai ser o gestor de e-commerce, precisa ter e que vocês vão viver na prática, tá? Primeira coisa que eu preciso que você entenda é que para você ser um gestor de e-commerce, você precisa ser uma pessoa totalmente curiosa. Justamente porque você vai estar entrando em um âmbito totalmente novo, né? Em um mundo totalmente novo. Então, essa pessoa curiosa, eu gosto de definir ela nesses seguintes quesitos aqui, ó. É uma pessoa sempre em busca de novos conhecimentos, pois o mundo online está em constante evolução e mudanças. Querer saber o porquê da necessidade de fazer isso ou aquilo. Então, eu vou dar um exemplo básico para vocês que eu dei na aula passada, né? Quando eu comecei na área de vendas online, eu comecei a fazer uma função específica, né? Só que eu fazendo essa função específica, eu comecei a ter a seguinte ideia: poxa, por que eu faço isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? Então isso vai despertando em você, né, essa ideia de
os porquês, né, do processo, e você vai conseguindo se adaptar em cima deles e conseguir um passo, né, um degrau a mais dentro do processo da empresa. Tá? A próxima ideia que eu quero passar para vocês, que vocês precisam para ser um gestor de e-commerce, né, ou viver dentro dessa área, é ser uma pessoa totalmente atenciosa. Então, é aquela pessoa que vai fazer determinado processo e vai ter todos os cuidados possíveis para que aquilo funcione de uma maneira organizada, né? De uma maneira otimizada, podemos se dizer assim, tá? Então vamos lá. Essa pessoa atenciosa, eu gosto de resumir ela na seguinte maneira. Uma pessoa atenciosa vai ter que cuidar das partes de informações, né? Então vamos dar um exemplo aqui. Uma informação errada no momento da criação de anúncio pode ocasionar algum problema na empresa, ou até mesmo a falta de atenção na hora de separar um produto e enviá-lo errado, sendo a etiqueta trocada ou até mesmo um produto trocado. Pode ocasionar prejuízo à empresa. Então vamos criar um cenário aqui que houve uma falta de atenção do colaborador da empresa ou até mesmo de você. Você recebeu né, um determinado produto, né, determinada função para você enviar esse mouse, por exemplo, aqui. Só que esse mouse ainda não está na sua mão, tá? Mas você foi lá com o papel do mouse e acabou pegando o controle para você enviar. Gente, isso é uma falta de atenção, por exemplo. Então, houve uma troca aí de produtos para você enviar para o cliente. Consequentemente, o cliente vai reclamar que comprou um mouse e você enviou um controle para ele. Então, isso é uma falta de atenção, tá? Isso a gente vê muito na prática acontecendo em muitas empresas, principalmente empresas que começam, né? Então, ela está tendo aquela demanda de vendas e aquela aceleração de fluxo de envios. Isso acaba acontecendo na parte de logística, né? Isso foi um exemplo bem isolado que eu estou passando para vocês. Mas o outro exemplo que eu dei aqui na tela para vocês é a parte de anúncio. Vamos supor que você está subindo a foto desse mouse aqui, vocês não vão conseguir enxergar, mas ele tem uma marca específica aqui, BeFree. E você falou que a marca não é BeFree, falou que, sei lá, por exemplo, a marca é Log. O cliente comprou achando que a marca é Log. Chega lá, é a marca totalmente diferente. Então, mais uma vez, houve uma falta de atenção que vai ocasionar futuramente um prejuízo financeiro para o processo da empresa que você está fazendo parte ou para a própria empresa sua, né? Digamos assim. A próxima característica que eu gosto de dar, tá? Do funcionário que vai ser o gestor de e-commerce é o seguinte: é ser uma pessoa esforçada. O que essa pessoa esforçada ela deve entender? Ela deve entender que vai existir obstáculos, que vai existir algumas barreiras dentro de alguns processos, mas ele tem que se esforçar para conseguir passar eles, tá? Então eu gosto de falar que é a pessoa que está sempre em busca, tá, de conseguir melhores resultados para a empresa em meio às adversidades. Então isso no meio online, não querendo assustar vocês, mas vocês vão ver que vai acontecer muitos probleminhas, tá, operacionais ou problemas estratégicos que durante todo o percurso vocês vão ter que dar um jeito de resolver, tá? Isso é bem tranquilo de resolver, de modo geral, sentando com a equipe e buscando a melhor solução, sempre a gente consegue matar isso. A gente até brinca, né? A gente sempre tenta matar dois coelhos com uma cajadada só dentro do processo das vendas online, dentro do e-commerce, né? Então, a próxima característica que eu gosto de dar também, para você se tornar um ótimo gestor de e-commerce, é ser uma pessoa totalmente dedicada. Onde essa pessoa irá realmente vestir a camisa da empresa e sempre dar o seu melhor. Só que aqui eu quero fazer um parênteses, né? Não basta, galera, isso de modo geral, independente se você já tem uma profissão fixa hoje em dia, né? Isso eu acho que vale para nossa vida. Não basta apenas vestir a camisa. A gente deve... devemos suar a camisa. Acho que esse é o ponto mais importante e que vai fazer você ter um destaque diferente aí comparado às outras pessoas que vão ser gestores de e-commerce, né, junto com você durante o seu percurso das vendas online. Então é assim, galera. Para de querer só fazer o básico dentro da empresa. Busque sempre fazer coisas melhores dentro dela. Isso vai ser ótimo para a empresa e vai ser ótimo para você, tá? A próxima ideia, que é a ideia que eu acho que é a mais importante dentro do que eu penso, tá? Dentro das minhas dinâmicas, é ser uma pessoa totalmente crítica, tá? Sendo essa uma das qualidades mais importantes, onde a pessoa consiga entender determinada situação e possa resolvê-la de forma rápida e objetiva. Então vamos tentar falar aí que esse de fato é a característica mais importante, porque é nela que você vai conseguir, com base nas outras características que eu citei,
ser mais rígido, né? Você vai conseguir ter uma constância melhor. Eu falo no sentido assim, galera, que vocês vão conseguir pegar determinada situação, e em cima dessa situação você vai conseguir analisar da onde veio o erro e como você vai solucionar esse caso de uma melhor maneira que não traga prejuízo financeiro para a empresa, que você ainda consiga cativar, né? Encantar esse cliente final que está junto com você durante esse período das vendas online que você está fazendo no seu processo. Fechou? Então, só resumindo aí para vocês, a gente falou então dos atributos, né, necessários para que possamos ser bons gestores de e-commerce. Então vamos lá, ser uma pessoa curiosa, uma pessoa atenciosa, esforçada, dedicada e crítica, tá? Então esses são os 5 pontos que eu gosto de sempre deixar claro para todo mundo que a gente está começando aí a dinâmica das vendas online. Quero passar para vocês também alguns setores que existem dentro da venda online. Ah, Nathan, você está falando legal, você está falando da escassez, que realmente existe uma falta de profissionais, que os que já estão nesse âmbito não são tão qualificados, mas eu não estou entendendo. Me fala aí um pouco de alguns setores que existem para que possamos trabalhar, né, que a gente consiga ter algumas profissões dentro do e-commerce. Então eu tenho pronto para vocês algumas dinâmicas, tá? A primeira dinâmica que existe dentro de um e-commerce, e ele é básico, tá? É o criador de anúncios, que a gente chama de CA. O criador de anúncios, galera, ele é a pessoa, ele é o responsável por criar, né, toda a dinâmica de pegar o produto e levar ele para o âmbito online. Então, a mesma coisa de eu pegar esse celular aqui, né, fisicamente aqui na minha mão e subir ele para plataformas como Mercado Livre, Americanas, Amazon, da vida ele online. Então, deixa eu colocar aqui para vocês ficar mais fácil isso daqui. E isso é legal porque ele vai atrelando algumas características que a gente citou aqui atrás. Então, o criador de anúncios, né, o CA, ele é responsável por criar todos os anúncios dentro dos canais de vendas. Sendo assim, possui a necessidade de ser uma pessoa atenciosa, dedicada e curiosa. Ah, Nathan, eu não sou nenhum desses, eu não vou me encaixar em nenhum processo dentro da empresa. Não, fica calmo que existem vários setores dentro do e-commerce para que você possa se encaixar, tá? A próxima ideia de setor que existe dentro de um e-commerce, para você poder explorar, é a logística. A logística ela é responsável por quê? Por armazenar, por cuidar dos envios, a organização da empresa como um todo, tá? Então, a logística vai fazer todo o processo de separar, faturar, embalar e despachar os produtos. Sendo assim, é necessário possuir a parte de ser uma pessoa atenciosa e crítica. Então, ao mesmo tempo que eu estou falando aqui para vocês dos setores, eu estou tentando entrelaçar, tá, os atributos e características que essa pessoa precisa ter para esse setor, de uma maneira bem resumida, para a gente não se alongar tanto aqui também. O próximo setor, e esse setor eu acho ele totalmente como a cara da empresa, é a parte de saque que você pode estar atuando também dentro do e-commerce. O saque é o sistema de atendimento ao cliente. É aqui que você vai defender o nome da empresa, tá? Da sua empresa ou da empresa que você está sendo colaborador futuramente ou já atualmente, né? Se você já está trabalhando no âmbito de vendas online. Ele é responsável por o atendimento pós-venda, né? Ou até mesmo, vou colocar aqui também, de pré-venda. Porque alguns canais, eles deixam, né, que exista um contato do cliente antes de efetuar a compra. Eu vou dar um exemplo para vocês hoje bem claro, é a Shopee. A Shopee ela permite que o cliente ele abra um chat com o lojista, né, para que ele consiga talvez converter essa venda e tirar as dúvidas do cliente final. Então o saque também, né, que é o sistema de atendimento ao cliente, pode fazer essa performance dentro da empresa. Então voltando lá, é o atendimento pós-venda e pré-venda, onde os clientes entram em contato informando algum problema que houve com o seu pedido, né, ou tirando dúvidas, podendo ser algum defeito ou até mesmo ter recebido algum produto errado. Então, com isso, há necessidade da pessoa ser totalmente paciente, atenciosa e dedicada. Talvez aí é o setor que mais recebe bucha dentro do processo de vendas online, tá, galera? O próximo setor também que existe, que você pode estar trabalhando dentro das vendas online, é o setor de compras. Então, olha só que legal, o tanto de opções que você está tendo para você começar a vender online, né? Ou para você entrar dentro de uma empresa que já vende online. Tá? Por isso que eu falo para vocês que vocês não precisam saber tudo de início. Vocês vão explorando setores um de cada vez, até que você consiga entender qual o seu melhor setor, que você consiga ter bons resultados dentro dele. Então, o setor de compra, o que ele faz? O setor de compra, galera, ele é nada mais, nada menos responsável por realizar as compras dos produtos. Isso é bem óbvio. Fazendo boas compras para conseguir concorrer com os preços e fazendo com que não há quebra de estoque, né? Então, com isso, a pessoa precisa ser totalmente atenciosa,
esforçada. Tem uma frase que a gente sempre fala dentro das vendas online e até mesmo das vendas físicas, que é: a compra é o coração do negócio. É aquela coisa, galera. Se eu compro bem, eu vendo bem, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Existe o fornecedor A. Vamos dar um exemplo mais fácil. É o concorrente A. Existe o concorrente B. E existe a gente. Vamos colocar nós como um todo aqui para que a gente está nessa jornada junto. Vamos supor que esse cara aqui comprou concorrente A, produto X, vou colocar assim, produto X. E a mesma coisa aqui para o nosso concorrente B e para a gente também. Só para vocês entenderem. Vamos supor que esse cara aqui ele comprou o produto X por 10 reais. Então, vamos arredondar, vou colocar aqui 20. Esse aqui comprou por 15 e esse comprou aqui, e a gente comprou por 10. Consequentemente, quem vai ter a chance de fazer o melhor preço final, né, para o cliente, né, para o nosso cliente aí final? Com certeza vai ser a gente, né? Seremos nós aqui no caso, porque a gente comprou muito mais barato, então consequentemente a gente vai poder fazer um valor muito melhor para o nosso cliente, tá? Então por isso que a compra é o coração do negócio de modo geral. Também existe dentro do processo aí de vendas online, alguns setores aí que eu quero mostrar para vocês, o designer, que é o cara, né, que é a pessoa que vai conseguir trazer a beleza para dentro das imagens, né, para dentro dos vídeos em um contexto geral aí. Então deixa eu colocar aqui para vocês entenderem um pouco melhor. Ele é o responsável por criar as artes dos produtos, como banners, né, e até mesmo do produto em si, cuidar das redes sociais, da vida, né, aquele contato humano, né, tirar as fotos em alta resolução para os cadastros, cuidar das logos, e com isso a pessoa precisa ser criativa e atenciosa. Então, se você é uma pessoa que gosta aí de mexer com mídias sociais, que gosta aí de ter boas ideias, que é criativo, você se encaixa totalmente para esse perfil aí de designer, né, dentro da empresa aí do e-commerce. O próximo setor que existe dentro das vendas online, gente, olha o tanto de opção que você pode ter para você começar a vender online ou entrar em alguma empresa que já vende online, né, que já está no processo do e-commerce. Mas olha o financeiro. O financeiro, ele é o quê? Ele é responsável por acompanhar as comissões dos canais de vendas, responsável por pagar os fornecedores, ele é responsável por acompanhar os recebimentos dos marketplaces, realizar conciliações, né, para ver se o marketplace ou se o site está fazendo os pagamentos devidos, né, corretos, dentro do período analisado. E com isso a pessoa precisa ser o quê? Atenciosa e dedicada, tá? Então, se você gosta de números, se você gosta de mexer aí com a parte de Excel, se você gosta de mexer com dinheiro, você deve estar aí apta para essa parte do financeiro. É claro, isso a gente consegue abordar mais com o tempo de experiência, né, quando você já estiver dentro dessa área. E olha só que interessante que muita gente não aborda isso e poucas pessoas sabem disso, tá, galera? Existe também a parte jurídica dentro de um processo de e-commerce. Hoje em dia eu vejo muitos advogados, tá, se formando, se especializando na área de e-commerce, porque também faltam, né, esses profissionais focados na área de e-commerce. Existe muita causa que existe no processo de venda online. Então, o que o jurídico faz dentro de um processo de e-commerce, Nathan? O jurídico ele vai cuidar de processos referente a alguma venda onde o cliente se viu em prejuízo, entre aspas, né? E a necessidade de ser uma pessoa atenciosa e esforçada. É claro que nessa parte do jurídico a gente está falando de uma pessoa que já tem formação, né? Uma pessoa que já fez o direito, uma pessoa aí até mesmo provavelmente já tenha passado na OAB. Mas hoje em dia muitas empresas elas acabam terceirizando esse processo de jurídico, né? Mas seria extremamente importante que a sua empresa, né, que você ou que a empresa que você está entrando tivesse esse processo jurídico para que você não tivesse custos a mais dentro dessa operação. Então, galera, vamos fazer uma conta bem básica de setores bem clichês que eu passei para vocês aqui, quantos que deu até o momento. Vamos lá, CA, que é o criador de anúncios, já deu 1. Logística 2, saque 3, compra 4, design 5, financeiro 6, jurídico 7. Então são 7 setores básicos para e-commerce, ou seja, possibilidades de ganhar dinheiro.
Isso é claro, galera, focando se você quer entrar dentro de uma empresa, tá? Então você consegue ter essas opções, essas oportunidades para você conseguir ter um bom salário dentro dessa empresa. Mais uma vez, frisando o que eu falei lá atrás para vocês, o salário vai depender da localidade da empresa, se ela está no interior, se ela está na capital, e claro, do tamanho dessa empresa. Não adianta nada você entrar numa empresa da capital e a empresa ser totalmente pequenininha, ela não vai pagar valores exorbitantes assim, que é o sonho de cada um, né? É viver bem e ter uma renda totalmente boa para que consigamos pagar nossas contas, né? O brasileiro vive pagando conta, a gente sabe disso. Deixando bem claro uma observação para vocês aqui, tá? Que esses processos, né, esses setores, ele depende do tamanho da empresa. E outra coisa que é interessante a gente falar, quanto mais colaboradores e processos tiver dentro do âmbito da venda online, mais subdivisões terão em cada processo. Natan, o que você quer dizer? Ficou muito confuso isso daqui. Eu vou dar um exemplo bem claro para vocês, que vocês consigam entender. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Hoje o CA, ele é o criador de anúncios, né? Mas dentro desse processo de criação de anúncio, pode haver subprocessos dentro dele. Então é isso que eu estou tentando falar para vocês aqui, ó. O CA, que é a criação de anúncios, pode haver um apenas para criar a qualidade de anúncio e o outro para aprovar. Então, vai ter um cara dentro do processo, gente, é só um exemplo isso daqui, tá? Bem clichêzão mesmo. Então, vai ter um cara que ele vai ser o responsável por preparar o produto, colocar foto, descrição, título, imagem, e vai ter uma equipe também só para aprovar. Ó, fulano, tá certo isso daqui, não tá certo, vai ter que voltar essa imagem para produção, você vai ter que fazer uma imagem melhor, não, você vai ter que melhorar esse título, não, vamos buscar uma descrição melhor. Então, vocês estão conseguindo enxergar que quanto maior a empresa, né, quanto maior os seus processos, mais subdivisões a gente consegue ter dentro de um setor. A mesma coisa a gente pode falar para o design, para o financeiro, para a compra, né? Pode ter uma pessoa que só vai analisar novos produtos e vai ter uma pessoa que vai aprovar esses produtos. Então essa é a ideia que eu quero passar para vocês, tá? Dentro de setores pode ter subdivisões lá dentro. Então, deixando bem claro mais uma vez, tudo isso vai depender do tamanho da empresa e dos seus processos. Uma coisa bem interessante, e eu quero deixar bem claro para vocês, por mais que muitos de vocês ainda não começaram na venda online e alguns de vocês já estão vendendo online, é o seguinte, os setores eles se relacionam. É como se cada um fosse um órgão vital do processo. Eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Natan, o jurídico é mais importante da empresa? Não. O CA, que é o criador de anúncio, ele é mais importante da empresa? Também não. Então vai ser o design? Não, gente, não tem um setor que é o mais importante dentro da empresa. Todos são órgãos vitais e se um deles parar em algum momento, vai prejudicar os outros órgãos vitais de dentro da empresa, tá? Então isso eu quero deixar bem claro para vocês. Não existe, tá? Vou deixar isso bem claro aqui também, antes de colocar esses exemplos. Não existe um setor mais importante que o outro. Natan, mas você tá caindo em contradição, porque lá atrás você falou que a compra ela é o coração do negócio. Tá, mas e se você não conseguir fazer boas compras? Você ainda vai conseguir vender se você tiver uma boa equipe de anúncios, né? Você vai conseguir, mesmo tendo um preço mais caro, vender se você tiver uma boa equipe de designer, né? Encantando o cliente com boas imagens, com bons títulos e boas descrição, tá? Mas falando da parte de relacionamento entre setores, eu quero te dar um primeiro exemplo, que é o seguinte. Vamos ver se vocês conseguem entender a dinâmica. O responsável da compra realizou as compras, né, de um produto X. Porém, na hora do recebimento da mercadoria, o pessoal da logística, então a gente já falou de um setor, que era o setor de compra, e agora a gente está falando do setor da logística. Então, a pessoa da compra fez a compra de um produto X, né? Só que o pessoal da logística, na hora de receber o produto, não conferiu se o produto recebido foi o correto. Então deixa eu colocar aqui para vocês. Porém, na hora do recebimento da mercadoria, o pessoal da logística não verificou que o produto recebido foi o Y. Ou seja, o nosso amigo aí da compra, ele fez a compra do produto X, só que chegou o Y, né? Então, a galera não teve a capacidade de pegar o produto na mão e ver se estava certo ou não do que ele pediu. Consequentemente, essa equipe vai dar entrada no produto dentro do estoque e na hora de saber, bateu tudo certinho a nossa compra, vai ter dado erro, vai ter dado divergência realmente por falta de comunicação entre esses dois setores, tá? Então, esse é um exemplo bem simples que eu estou dando para vocês. Então vamos lá, só tentando deixar um pouco mais simples para vocês. É como se eu fizesse a compra desse mouse aqui para vocês, tá? Era para esse mouse chegar, esse mouse chegou totalmente fechado dentro das caixas,
Só que ninguém teve a capacidade, né, de abrir as caixas. E acabaram confiando que chegou o mouse. Mas depois que já foi pago toda a mercadoria, foram abrir a caixa e viram que era o controle. Nada a ver, tá? Então, erros operacionais que geraram dentro de um processo que não era para ter gerado, né? Justamente por conta de uma falta de comunicação. O segundo exemplo que eu quero dar para vocês, ele é até um pouquinho mais grande, mas eu acho que vocês vão conseguir entender, que é com relação à parte de anúncio. A equipe de criação de anúncio, né, foi criar um anúncio onde o cliente efetua a compra de 2 produtos. Então é como se eu falasse que a gente vai vender 2 mouses de uma vez, né, kit com 2. Porém, no momento da separação, né, nossa equipe de logística, então já é o segundo setor, separou e enviou apenas uma unidade. Com isso, o cliente irá entrar em contato com o setor de saque para resolver a situação, que consequentemente terá que entrar em contato com a parte financeira para ver se há a opção de ser tomada, que a empresa não fique no prejuízo e nem o cliente. Então vamos lá, só para ficar mais claro para vocês. Olha o tanto de setor que a gente relacionou aqui. Então, o primeiro setor é anúncio criado. Anúncio criado com 2 unidades. Equipe de logística. Equipe logística enviou apenas uma unidade. Assim, o cliente entrou em contato com quem? Com o saque. Então, já é um novo setor dentro da empresa, que teve que ver com o financeiro como faria para não deixar a empresa e cliente no prejuízo, tá? Então, olha o tanto de setores que a gente acabou abordando aqui. Então, a criação de anúncio é um, equipe de logística é outra, saque é outra, financeira é outra. Então, a gente lidou aqui com 4 setores por conta de um erro. 4 setores por conta de um erro. Então, galera, esse segundo exemplo acredito eu que seja um dos exemplos que mais acontece dentro aí do âmbito de vendas online, tá? Então vocês têm que tomar muito cuidado com tudo isso. E o terceiro exemplo, para que vocês consigam entender de uma maneira mais clara todos esses exemplos de relações entre os setores do âmbito do e-commerce, é o seguinte: a pessoa responsável pelas artes, né, o nosso querido amigo designer aí, colocou o produto X na imagem de promoção. Porém, o responsável pelo anúncio não se atentou e colocou o produto Y. Com isso, o cliente ficará confuso e entrará em contato com o saque para esclarecer as dúvidas. Deixa eu tentar dar um exemplo mais claro para vocês. É como se o nosso cara do designer falasse assim, ó: esse celular aqui você precisa colocar que ele possui já a película inclusa, que ele já possui a capinha inclusa. Essas qualidades eu vou colocar nessa imagem. Só que o criador do anúncio, sendo teimoso e tentando otimizar todo o processo dele, ele foi lá na internet e pegou uma imagem pronta e pegou a imagem do produto sem a capinha, sem a película e colocou isso no anúncio. Porém, na descrição, ele colocou escrito que já vinha com capinha e com a película. O que vai gerar isso no cliente? O cliente vai gerar dúvidas, vai falar assim: poxa, na imagem está uma coisa, mas na descrição está outra. Qual que é o correto, tá? Então, existe então também essa parte de relação entre o designer, né, e a parte de criação de anúncios. Galera, isso que eu estou falando para vocês são apenas exemplos, tá? É claro que pode haver o contato do designer totalmente com o jurídico totalmente com o financeiro. Existem determinadas opções aí de inter-relações, vamos poder dizer assim, entre setores, tá? Então, isso que eu quero passar para vocês. É só para vocês conseguirem entender o tanto de oportunidade que você pode ter dentro de uma empresa, tá? Que essa empresa está vendendo online, e o tanto de relações que você consegue ter para que você consiga crescer dentro dessa empresa. Só para a gente também poder dizer aqui uma coisa que eu acho bem claro, e isso é muito interessante, sempre haverá diversas situações em que haverá o relacionamento de todos os setores da empresa. Sempre existirá uma função em que você irá melhor se encaixar. Se possível, passe por todas elas. Se hoje eu pudesse dar um conselho para vocês que querem hoje se tornar gestores de e-commerce, é o seguinte: antes de você se tornar um gerente de e-commerce, não um gestor de e-commerce, tente passar por todos os setores possíveis
da empresa, desde o menor cargo até o mais alto. Ah, Natan, mas eu tenho que chegar até o cargo mais alto, né? O cargo mais alto eu falo assim, por exemplo, o jurídico. Vamos falar que hoje o jurídico ele é o mais restrito, né? Justamente porque ele precisa de uma formação aí específica dentro da venda online, tá? Mas eu falo assim, você precisa conhecer cada processo. Você precisa aprender como que a gente faz para subir anúncio. Você precisa aprender como que a gente faz uma boa imagem. Você precisa entender como que a gente faz uma boa descrição, um bom título. Como que a gente faz para atender o cliente. Como que a gente faz para encantar ele mesmo que ele tenha uma dúvida, ou mesmo que a gente mande um produto errado, né? Como que a gente faz ainda para ele ficar encantado com todo o processo da empresa. Como que a gente faz para evitar processos jurídicos dentro da empresa. Então, se você conseguir passar por cada degrauzinho do e-commerce, que são esses setores, você está totalmente preparado e totalmente apto para ser um gestor de e-commerce. É claro que tudo isso, galera, vem com o tempo. Isso você não vai conseguir ter um resultado dentro de uma semana, dentro de um mês, dentro de um ano. Tá? É um período de prática, é um período de você estar dentro do campo de batalha, que a gente gosta de falar das vendas online. Isso com o tempo você vai conseguir se adaptar em cima disso, criar as estratégias e otimizações para que você consiga no final, sem que você perceba, se tornar um gestor de e-commerce. Mas o intuito da live é isso, é que você consiga chegar a ser um gestor de e-commerce muito rápido de verdade, tá, galera? Então acompanhem sempre as lives aí que vai rolar todas as quintas-feiras. Deixa eu passar aqui o último conteúdo para vocês, para que a gente não venha se prolongar tanto aqui. Mas é o seguinte, são algumas métricas que eu acho muito importante para vocês verem que eu não estou metendo louco em vocês, ou que eu estou tentando ser um charlatão aqui da internet, tá? O estudo profissional de e-commerce de 2019, né, é um pouquinho antigo, mas acredito que a realidade não mudou tanto, justamente porque o Brasil está atrasado 9 anos em vendas online. É o seguinte, entrevistou 471 gestores de e-commerce de pequeno, médio e grande porte e constatou que a experiência de 76% dos entrevistados para contratação é de conhecimento técnico e que os demais são relevantes para a contratação. Então é o seguinte, a experiência é algo muito importante na hora de contratar, tá? Deixando bem claro isso para vocês, senão acabou ficando meio confusa essa frase. Mas é o seguinte, hoje para a gente contratar no âmbito de venda online, para a gente que já está gerenciando empresas, né, dentro desse comércio, é o seguinte, a experiência de alguém conta muito, e o conhecimento técnico. O que acontece muito, que a gente vê nesse campo de batalha, igual eu comentei com vocês, é que muita gente tem a teoria, mas não tem a prática, tá? E a gente sabe que precisa ter pelo menos os dois para que consigamos colocar essa pessoa em outro patamar de evolução dentro da empresa, tá? Então, de modo geral, 471 gestores, tá, de empresas definem a experiência, né, como um grande porte para você entrar dentro de uma empresa para vender online, e o conhecimento técnico, tá? Então a gente vê aqui que 76% preferem a experiência e 67% também preferem a parte de conhecimento técnico. Fechou, galera? Uma coisa que eu quero deixar bem claro para a gente finalizar é o seguinte, pensando na parte de pesquisa ainda. A pesquisa mostra que 80% dos gestores sentem dificuldades de contratar profissionais que tenham habilidades necessárias. Então, assim, eu vou tentar até abrir aqui o Google para vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir mostrar minha tela. Se hoje eu fosse jogar aqui, vagas para e-commerce, já até tem a pesquisa aqui. Olha o tanto de vaga que a gente vai conseguir encontrar. É claro, né, tá puxando a minha região aqui específica, né, que é a nossa cidade. Mas olha o tanto de vagas que a gente tem hoje em dia, tá? E são vagas que a gente vai ver e que abriu recentemente e que demoram muito para ser preenchidas. Você consegue, se vocês entrarem, né, vocês podem ter essa liberdade de pesquisar aí depois, particularmente no PC de vocês, no celular de vocês, que tem vagas, galera, há mais de 3 meses que ainda não foram preenchidas para a área de e-commerce. Olha o tanto, analista de e-commerce, analista de mídias sociais, de loja de e-commerce. Olha, galera, é muita oportunidade e é isso que eu estou tentando falar para vocês nessa live. Falta profissional qualificado para isso hoje em dia, tá? E os bons profissionais é igual achar ouro, tá? Muito difícil. Quando acha, é muito caro. Então eu tô tentando passar para vocês essa oportunidade. Eu não gostaria que vocês perdessem essa oportunidade. Justamente porque, como eu falei lá no começo, é uma área totalmente nova no Brasil, ainda está em constante evolução. O Brasil ele está sendo um dos pioneiros em vários quesitos de tecnologia
Então, imagina, é o mesmo cenário que eu gosto de falar para quem está começando a vender online hoje. Se você está começando a vender online hoje, imagina a sua empresa daqui 5 anos, né? Você acabou de entrar online, 5 anos, daqui 5 anos você tem tudo para estar muito bem. É só você pegar como base pessoas que entraram há 5 anos atrás. Existem pessoas, né, empresas que entraram há 5 anos atrás hoje no mercado online e já são tubarões gigantes, né? São empresas gigantes dentro desse mercado. Agora imagina você ter que esperar mais 5 anos para começar a ser inserido no comércio eletrônico, né, dentro do e-commerce. Então assim, não perca tempo. Se você quer hoje em dia ter uma empresa para vender online, a hora é agora. Se você quer ter uma renda extra para vender online, a hora é agora. Se você quer ter a oportunidade de entrar dentro de uma empresa de e-commerce, a hora é agora, galera. Não deixe para fazer isso depois, porque saturado não vai estar, né? A gente até gosta, muita gente me pergunta, Natan, daqui 5 anos o mercado de venda online vai estar saturado? Não vai estar saturado, vai ter espaço para todo mundo. E quando eu falo espaço, é tanto para concorrência quanto para colaboradores, tá, galera? Bem, de modo geral é isso que eu queria passar para vocês hoje, que realmente existe uma escassez, né? Existe uma falta de profissionais na área do e-commerce, né? No mercado online, principalmente, galera, na área para gerenciar o próprio site, tá? Isso de modo geral. Só para deixar bem claro para vocês, na parte de site, na parte de marketplace, e na parte aqui também de mídias sociais, que são os 3 focos que a gente vai ter durante essas lives aí, tá? Então é justamente isso que eu quero passar para vocês, galera. Espero que vocês tenham entendido o conteúdo dessa noite, dessa live aí, nessa quinta-feira chuvosa que a gente está tendo aqui na nossa querida cidade. Vou voltar aqui para o chat agora para que eu consiga ver, tá? Vocês vão receber o material em PDF também.